Aloha! Esse ano foi pesado aqui em casa. A gente fez muita coisa aqui no Kaie Studio. O Kaie Studio é esse espaço criativo pertinho da praia que a gente construiu, porque aqui dentro, em breve, a gente vai construir um catamarã de alumínio elétrico. O nosso catamarã, por isso que ela é uma casa diferente, porque ele é uma casa, é também uma oficina, uma área de trabalho, um espaço criativo. Então aqui a gente produz os nossos vídeos e a gente vai produzir um bar. E aí a gente decidiu fazer esse vídeo para mostrar um pouquinho como tá toda essa nossa obra aqui em casa. Pela nossa amiga betoneira que tá aqui. Ainda estamos em obra, mas ela já está se retirando, já está aqui no portão de saída. E aqui, como vocês podem ver, a gente já está diferente, com um espaço que é essencial e que a gente estava precisando muito para o barco poder sair por esses portões. Ele precisava desse piso. E é claro, esse piso veio a calhar também para o nosso carro, porque agora nós temos um carro. Quem tá aqui há mais tempo lembra do Pirilampo, ele ajudou pra caramba na obra pesada, mas depois ele começou a dar bastante problema e aí a gente precisava de um carro que atendesse outras necessidades, que pudesse pegar a estrada, não só um carro para obra. Esse piso de pedra, acreditem ou não, o Michel colocou 98% dessas pedrinhas aqui à mão, sozinho, debaixo desse sol. Então mérito dele para um barco passar aqui em cima com tudo e cair na praia. E o mais legal aqui desse nosso espaço de entrada é que ele tem uma curiosidade. Ele foi feito aqui com esse muro de tijolos ecológicos, com esse portão que também foi o Michel que executou, mas ele é pensado para ser derrubado, porque o barco é grande. Essa coluna vai ter que ser derrubada, o portão vai ter que ser retirado, essa porta vai ter que ser retirada e possivelmente uma parte desse muro aqui também tenha que ser derrubado para o barco passar. Mas a gente já fez a estrutura pensando nisso mesmo, faz parte do planejamento. Uma acerolinha aqui do lado dando frutos. Já tivemos duas colheitas, né? Há um mês atrás, essa acerola estava toda vermelha, saía muito fruto. Então a nossa terra aqui tá rendendo, tá fértil, espero que ela ainda renda muito mais daqui para frente. E a ideia é aqui nessa região daqui, que tá até ainda com esse sombrite ali protegendo, é fazer só aqui de área frutífera, de plantas, uma horta que vai poder nos fornecer alguns alimentos por aqui. E tá com esse sombrite aqui porque um dos problemas que a gente tinha aqui muito grave era o excesso de areia. Aqui tem duas épocas no ano, a época da chuva e a época do vento. O vento é muito forte mesmo, e aí joga areia para tudo quanto é lado, faz buraco, cava. Essa área aqui, eu não lembro quantas vezes eu já tinha alisado, já tinha colocado areia, comprado mais areia, o vento vinha e fazia um buraco. E aí então é a outra função desse piso aqui, é segurar um pouco dessa areia. Não só esse piso, como também essa grama que vocês estão vendo aqui, ela foi recém colocada. Fazia tempo que eu queria ter o meu gramado bonitão. Não é apenas a acerola que está dando frutos, temos aqui nossos primeiros coquinhos nascendo. Nós já tiramos 2 coquinhos desse cacho aqui. Eles ficaram pequenininhos ainda, mas já saíram com água. Agora tem mais outros nascendo aqui, outros nascendo lá atrás. E eu acho que esses vão crescer um pouco mais, né? Ficar maiores. Eu acho que esse coqueiro foi uma das primeiras coisas que a gente colocou aqui no nosso terreno. Verdade. Quando a gente comprou o terreno, a gente quer ter um coqueiro, a gente quer coco, porque a gente vai se esforçar muito construindo o barco. A gente vai precisar tomar uma aguinha de coco para dar aquela renovada naqueles momentos cansativos, que a gente sabe que não vai ser fácil. E eu não sei se vocês perceberam, mas tem algo inusitado por aqui. Isso mesmo. Em vez da gente pensar em fazer uma piscina, já que a gente está pertinho da praia, ó, dá 2 minutinhos caminhando daqui até o mar, a gente decidiu que não precisávamos dar dor de cabeça de ter uma piscina, que nunca foi a nossa intenção, mas a gente ainda assim poderia ter uma razão aqui para o nosso entretenimento, para a gente poder continuar se exercitando e manter o corpo em movimento, né? Afinal, construir um barco vai trazer muitas dores. Construir essa casa já trouxe muitas dores nas costas. Nossa. A minha lombar me mata. O Michel tá cheio de Colocar dor. aquelas pedras ali foi uma dor nas costas. É preciso também tentar manter o corpo fazendo um pouco de exercício, né? E a pista de skate, agora nós estamos com a onda no quintal, que é essa nossa pista aqui, parece um rabo de baleia. E a intenção dela é que a gente possa manter esse movimento, afinal, Motion Me é para se manter em movimento sempre e a gente poder curtir um pouquinho aqui
quando tiver esse solzinho um pouquinho mais baixo, porque agora tá muito quente. Agora tá muito quente. A gente gostou muito, foi uma prática que a gente começou há pouco tempo, fazer o surf skate, que é um simulador de surf, né? Ele é bem mais molengão, então por isso mesmo que a gente chama de a onda, né? Aquilo lá a gente faz uma simulação como se fosse pegando uma onda, isso é muito legal, tanto para dar uma desestressada de vez em quando, como também até para treinar quando a gente vai depois fazer um wing foil, fazer alguma coisa lá no mar. Que serve também até como um aperfeiçoamento. E fica aí essa dica para quem tiver um quintal com espaço em casa, não quiser fazer o investimento de uma piscina que dá bastante manutenção a longo prazo também. Uma pista de skate de concreto é bem firme, foi 5 dias para a gente executar ela aqui. Ela é bastante duradoura, não exige manutenção, vai sair super em conta e vai ser diversão garantida para quem tem criança ou para quem é uma criança. Só não vende demais porque foi difícil, eu não vou negar. Foi rapidinho, foi algo que realmente, como a Mariana falou, em 5 dias a gente tinha uma pista aqui em casa, mas foi pesado. Foram 5 dias de muito trabalho, mas valeu a pena, porque agora a gente tem essa pista pronta para usar qualquer hora do dia. Bom, e aqui o resto do quintal, né, temos mais coqueiro por aqui, a intenção é adicionar mais plantinhas, cactos, plantas nativas aqui da região, e tentar manter a grama também verdinha, fazer com que ela espalhe um pouco mais. Mas vamos entrar em casa? Vamos! Bem-vindo, senhor Michel! Estamos dentro do Cahiers Estúdio Criativo e aqui, essa é uma área de trabalho, onde aqui a gente tem como se fosse uma sala e algo que a gente acabou trazendo para o nosso projeto, que no início, quando a gente estava pensando em construir o barco, era fazer um galpão o mais rápido possível, com o mínimo de coisas possíveis. O mínimo de estrutura e fazer o barco o quanto antes. Só que a gente estava assim, numa correria, num nervo, vamos fazer o barco logo. E a gente estava ficando muito estressado, estava tendo um burnout. E a gente, calma, vamos aproveitar esse momento também que a gente está desenvolvendo nossa casa, o nosso espaço. O nosso trabalho começou a migrar também um pouco mais, falar sobre construção de casa. E aí o reflexo várias foi oportunidades se abriram, né? Quando a gente começou a falar da casa, inclusive fica aqui essa situação que vocês provavelmente aí, ao assistir, não conhecem, né? Mas produzir esses vídeos é o nosso trabalho e a gente, desde lá do iniciozinho do canal, a gente teve muita dificuldade em monetizar, em conseguir fazer disso realmente um trabalho que seja rentável, que a gente conseguisse viver dele. Principalmente falando com o meio náutico, exatamente, né? Por isso a gente começou a fazer charter, a ver alternativas, a estudar programação para ver se a gente conseguia um outro trabalho por fora para se sustentar e ainda assim talvez tentar manter o canal ativo. E no meio náutico isso é muito difícil, é um meio muito fechadinho. E quando a gente transicionou para falar sobre a construção da casa, várias oportunidades de trabalho apareceram e a gente precisava abraçar essas oportunidades para a gente poder continuar trabalhando, produzindo aqui para vocês. Nossa área criativa aqui é toda revestida com pedras naturais, que foi um material que a gente amou trabalhar aqui na casa. Ela de fato é a nossa área criativa porque contém aqui a máquina de costura, aquela que a gente trouxe desde o veleiro, que a gente usava para fazer toldo no barco, para costurar vela, então ela continua aqui, continua sendo bastante útil, a gente sempre precisa dela. E quem é aquela cara lá atrás, Marina? Essa daqui é a cara impressa em 3D, a nossa base, né? Ficou muito linda. Eu ainda quero um acabamento para ela. Michel fica me enrolando para fazer esse acabamento, mas eu queria uma finalização aqui para cima dela. Mas a gente pode acrescentar quantos módulos quiser aqui para adicionar os nossos óculos. É uma mistura entre obra de arte e É funcional, obra de arte funcional, né? Exatamente. É decorativo e também é bastante útil, porque a gente ficava com os óculos jogados para todos os lugares. Para cá a gente tem de fato o nosso laboratório com impressora 3D, então ela está sendo muito útil, ela tem uma área de impressão muito grande e a impressora 3D é a tecnologia que a gente quer de fato trabalhar dentro do veleiro, que a gente quer levar isso lá para dentro, ajudar a desenvolver e a gente desenvolve bastante coisa da casa aqui usando a impressora. Muitas vezes são coisas que não dá para visualizar fácil, como a cara que está ali expostas na parede, mas tem coisinhas bem pequenas que a gente usa a impressora 3D e muitas vezes não dá para ver pelos vídeos, só a gente aqui que sabe, mas são detalhes de construção que ajudam bastante aqui na casa. Todo o nosso teto aqui foi revestido com um teto vinílico, lá em cima vocês vão ver uma parte que ainda está faltando, mas essa nossa laje aqui foi feita com EPS, isopor,
Um vídeo nosso viralizou falando sobre construir a casa com isopor. Nós construímos partes da casa com isopor, mas algumas pessoas confundiram e acharam que a gente construiu a casa inteira. Não, o nosso estúdio é feito de blocos de concreto, eles são blocos estruturais, é mais ou menos um sistema bem similar com o tijolo ecológico que a gente usou para fazer o nosso muro. E o bloco de concreto foi a escolha ideal pelo tamanho do estúdio, porque a gente precisava de um material bem forte, bem resistente, a gente gostava do fato dele ser estrutural, e eu acho que dada a proporção do estúdio, foi o material perfeito para a gente trabalhar aqui. E é interessante de ver aqui que, ó, desse lado aqui, que é onde vai ser construído o barco, é a parte mais industrial, que a gente queria esse estilo mais industrial, tá aqui, tá ele mais industrial. Já aqui desse lado a gente conseguiu fazer um acabamento que é totalmente diferente, não tem nada a ver com os blocos de concreto, tem algo mais assim, um sentimental, tem uma emoção, tem... É a nossa casa, né? Afinal de contas, a gente fez esse espaço aqui, a gente investiu nele e a gente vai morar nele por alguns anos, enquanto o barco está sendo construído, e sempre vai ser uma base para a gente voltar. Então, para a gente foi essencial, essa mudança traz muito mais conforto para a gente poder trabalhar aqui e viver aqui a longo prazo. E aqui, olha, tem até já clima natalino acontecendo, mas também funcional, porque a gente não perde nunca essa deixa de fazer algo que seja decorativo e útil ao mesmo tempo. Mas se vocês vierem olhar de pertinho aqui essa árvore, olha, ela é cheia de craquinhas, de conchinhas, né? Nossas velhas conhecidas cracas, porque esse foi um galho que estava jogado na praia, como vários que eu encontro, resto de podas que são jogados na praia. Esse daqui, pelo jeito, ficou submerso por um bom tempo e ele estava lá apodrecendo na praia e eu fiquei, o quê? Essa madeira aqui boa? Vou deixar estragar? De forma nenhuma. E agora a gente tem um espaço para colocar todos os livros, que a maioria deles aqui fala sobre, adivinha o quê? Sobre barcos. É, E né? barcos não, geralmente são sobre catamarãs, construção, alumínio. Multi-rules de experiências, e tem os livros aqui também, os de consulta do Michel, que são em inglês, que são mais voltados para engenharia. E aqui temos a grande obra do Michel, olha só que lindo. Essa aqui também é outra, uma mistura entre obra de arte e super funcional, principalmente funcional. Essa aqui é uma escada bem diferentona, é uma escada helicoidal, uma escada espiral, mas ela é bem diferente porque os últimos 3 degraus dela são plataformas, na verdade. Ela se amplia e você pode acessar ela de qualquer lugar. Esse foi um desafio fazer desde o início. A gente quebrou muita cabeça, a gente primeiro modelou ela em 3D e o mais interessante é que todos os degraus foram cortados numa máquina CNC. Então a gente mandou cortar os degraus, eles são perfeitinhos, todos do tamanho exato. Assim como vai ser o nosso barco, né? No assim futuro, como vai ser o nosso barco. CNC. E a ideia do Palermo, que está aqui com a gente há 2 anos, também tem essa novidade aqui, porque ele tem que ter todos os cantinhos dele aqui no estúdio, ó, aguinha, caminha, que eu costurei, e eis aí a funcionalidade da máquina de costura. E essa escada, ela precisava dessa plataforma aqui, porque pensem que em breve o barco vai estar chegando até aqui, então ia ficar um pouco espaço para a gente atravessar daqui para lá. Então agora a gente pode subir nesse degrau e atravessar para lá, ou pode subir a escada daqui desse lado mesmo. Exatamente. Então o barco, ele vai usar quase toda a área aqui do estúdio. Assim a gente consegue acessar ela de qualquer lado. E quem é que está escondido aqui atrás? Ela está escondidinha aqui atrás, mas é uma das peças mais importantes e mais utilizadas aqui no estúdio. Foi a nossa grande revolução, na verdade, de 2025, porque a gente instalou ela no final de 2024. Foi 2024, né? E passou o ano de 2025 inteiro, 100%, usufruindo da nossa energia elétrica através da estação de energia. Exatamente, essa aqui é uma estação de energia, ela tem placas solares conectadas lá no nosso teto, ela carrega e transforma toda essa energia em corrente alternada 220 e abastece todo o nosso estúdio. Só por ela. Tá vendo quão pequenininha ela é, mas ela é muito potente. Depois vocês vão ver lá em cima na nossa cozinha, que a nossa cozinha é toda elétrica. Desde o fogão, air fryer, tudo. Temos a gente usa chuveiro impressora, elétrico, né? Chuveiro Muitas elétrico. pessoas duvidam que a estação de energia consiga sustentar o estúdio inteiro, incluindo com o chuveiro elétrico,
com a cozinha, com air fryer, com fogão de indução, mas esses são os nossos equipamentos. Nós não temos fogão a gás, então tudo nosso é no fogão de indução e é ela que nós queremos a bordo, né? E isso foi uma coisa que a gente sempre falou que desde o início, a ideia em construir o estúdio é poder testar ferramentas, testar produtos que a gente quer ter no barco. É um laboratório de teste, né? Um estúdio de criação. Que ele foi montado muito parecido como vai ser no barco. No barco a gente não vai ter como ligar numa rede de concessionária. O barco ele vai precisar de painéis solares para abastecer baterias que vão sustentar todo ele. E aqui é a mesma coisa, a gente está tentando instalar o mesmo sistema que a gente vai ter no barco aqui para testar, ver o que funciona, o que não funciona. E a Delta 3 Pro está funcionando super bem, faz um ano que ela está abastecendo aqui o estúdio com tudo. E sabe de uma coisinha? A gente até usou a máquina de solda. Toda essa escada foi feita com todas as soldas abastecidas por energia solar da nossa estação. Mas vamos dar aqui o 360 aqui nesse estúdio. Olha só o que o Michel vem trazendo de anos. Isso aqui tem umas que ele tem, acho que desde a época que a gente se conheceu, né? Há mais de 10 anos. Aquelas 2 pranchas ali, fui eu que fiz. Foi o meu trabalho final de graduação na faculdade. Para quem não sabe, o Michel é projetista de produto, né? Trabalha com design, com desenhos de produtos e isso está vindo a ser bem útil no projeto do barco também. Mas o importante mesmo é esse espaço que é onde a gente vai construir o nosso próximo barco, que vai ser um catamarã elétrico e 100% de alumínio. Inclusive, virando para o lado de cá, nós temos aqui, olha, uma área que eu não vou nem mostrar de perto. Nem precisava virar para esse lado de cá, né? Nem precisava, né? Porque aqui é a área de oficina de Michel, então tem equipamento, tem ferramenta, tem vários materiais que sobraram da obra. Então é uma área que a gente ainda precisa organizar melhor. E a gente esqueceu de um detalhe, Michel. Olha só, vou ter que voltar aqui, porque isso daqui ninguém conhece, é novidade. Olha só. Aqui no nosso painel, que o painel que foi pintado por mim, aqui dentro tem o nosso lavabo, que a gente não apresentou ainda, inédito. Ele é pequenininho, mas foi muito legal de fazer. Ele tem essa torneira pendente aqui do teto, que eu amo. E, claro, ainda faltam alguns acabamentos, como toda a casa, né? Sempre falta um pouquinho de alguma coisa, mas agora sim, pelo menos já tá tudo funcionando. E fazer um acabamento aqui, mas o nosso lavabo tá uma coisa de outro mundo. Inclusive, além dos tijolos ecológicos, a gente usou também pedras, olha, pedras naturais para fazer de prateleira. Então, gostei muito dessa solução também. Também foi a pedra que a gente colocou aqui como sustentação para o papel higiênico. Tudo isso, resto da obra, sobrou, estamos utilizando. Eu adoro essa parte de criar com itens que a gente já tem aqui e ressignificar eles para que eles sirvam para outras funções. E tijolos ecológicos, esses, para quem não está acompanhando a gente, fomos nós que produzimos. Verdade, todos esses tijolos ecológicos do muro. Então, além de tudo isso que a gente fez, nesse ano de 2025 aqui na nossa casa, a gente ainda construiu uma outra casa para os pais da Marina. Valeu muito a pena, agora meus pais estão morando na casinha de tijolos ecológicos, a Casa Pi. Quem não conhece, depois a gente pode inclusive fazer um tour por lá também. E o resultado foram essas 3 cores de tijolos ecológicos aqui que ficaram super bonitos. Eu sempre quis ter um lavabo bem maluco assim. Vamos lá pra cima então, na parte final, que é a nossa parte de casa. Aqui em cima é onde a gente de fato mora, aí embaixo a gente trabalha e aqui a gente mora. Então, entrando reto aqui, já tem o nosso banheiro. Banheiro esse que vocês já conhecem, porque foi a primeira coisa que eu quis executar aqui em casa, era um banheiro funcional. Afinal de contas, banheiro em barco é uma coisa que sempre deixa muito a desejar. Mas no nosso catamarã, eu vou querer um banheiro bem confortável. E aí eu já quis praticar aqui, porque depois de 3 anos morando a bordo, eu queria um banheiro gostoso para tomar banhos longos. Tem agora box, que isso foi uma coisa também executada esse ano. Demorou bastante para o nosso box sair, porque ele foi um experimento. Ele é feito também de isopor por dentro, são 2 camadas de isopor com recheio de argamassa e tela estruturante. Nossa cuba aqui em formato ovalado com espelho orgânico. Ficou excelente aqui com a nossa parede de cerâmica. Essa parede aqui foi uma das minhas primeiras paixões quando a gente estava escolhendo material para casa, porque ela me lembram as dunas e a gente está aqui na região de duna, eu achei que tinha tudo a ver. E outro detalhe aqui foi que a gente fez esse armário já faz um tempo e colocou aqui
o lixo embutido e papel higiênico embutido também. Então ele fica super discreto, não precisa ficar com a lixeira aqui fora. Isso é algo bem bacana para ter no barco também, porque ele otimiza o espaço, fica tudo protegido lá dentro. Não molha, né? Na época que não tinha o box aqui, respingava um pouco de água, então molhava o papel higiênico. Então agora, ele estando embutido lá dentro, ele fica protegido. E são soluções bem legais, bem criativas que a gente gosta de explorar aqui na casa. Fizemos junto com a escada todo esse parapeito, a base dele é de aço também pintado e com acabamento em bambu. Esse bambu todo foi colado e trançado aqui para ficar bem firme e ficou lindo, né? Ficou um acabamento delicado, rústico, combina com a vibe de praia. E essa aqui é a nossa cozinha e ela tá bem parecida como vai ser no barco. No barco também ela vai ser assim em formato de U. A única diferença é que essa pia não vai ser aqui atrás, provavelmente a pia vai ser aqui nessa área. E aqui a gente tem esse balcão de madeira que a gente gostou muito da forma como ele encaixou aqui no ambiente. Inclusive a gente já está planejando em ter um balcão de madeira no barco também. A gente gostou bastante dessa daqui. Possivelmente o nosso barco vai ser com a cozinha assim, com essa mesma carinha, né? Bem parecido. Aqui a gente tem nosso fogão de indução que eu uso. Gostei muito de usar. É muito melhor do que o fogão a gás. Aquece super rápido, muito mais eficiente. Air fryer. Nossa geladeira aqui freezer atrás, geladeira freezer. Esse vou dizer que não foi uma boa escolha minha. Eu queria algo assim pequenininho. A gente também pensou que a maioria das geladeiras para os barcos, elas são horizontais assim, né, freezer. Então a gente queria testar esse formato para ver se a gente se adaptaria ou se a gente iria fazer um investimento de uma geladeira vertical para o barco. Nós acabamos decidindo que provavelmente vai ser vertical. Vai ser vertical, porque, bom, que bom que a gente fez essa experiência aqui e chegou nessa conclusão aqui. Talvez a gente possa até ter um freezer pequeno, horizontal lá para o barco, mas a geladeira do dia a dia mesmo é melhor horizontal. Realmente, assim, para coisas horizontais é melhor usar para freezer. Você bota um monte de coisa ali, ele mantém congelado. Mas para o dia a dia, para usar como função de geladeira, que você precisa pegar algo lá embaixo, não fica bem organizado, fica sempre uma bagunça. Foi um erro, ainda bem que a gente errou aqui, espero que a gente não erre lá no barco também. Por fim, o nosso quarto é o último local e na verdade é o local mais incompleto, ele ainda está faltando acabamento. E como vocês podem ver, não somos só nós que estamos em obra aqui. Aqui a gente tem o nosso teto que ainda não foi forrado, então para 2026 ainda vai ter essa alteração para acontecer. Essa daqui foi uma outra péssima escolha que a gente fez aqui no estúdio, inclusive lá de baixo a gente já tirou porque tinha embaixo e em cima. Foi esse policarbonato alveolar aqui, que em tese, quando é um policarbonato reforçado, grosso, com alvéolos grandes, ele fica bem bonito. Mas aqui a gente pegou um muito fininho, não ficou legal, ele ficou frágil, ele balança bastante aqui também em época de vento. E é algo que a gente vai trocar, que eu espero em 2026 resolver isso também, porque é o nosso quarto e no final das contas de todos os espaços do estúdio, ele é o que está mais inacabado, né? Mas também tiveram coisas que a gente gostou bastante, como essa prateleirinha aqui, que também é feita de EPS, isopor, por dentro. Colocamos aqui impressões 3D, impressão 3D na decoração. Tem a nossa querida aqui, que eu não vou falar o nome, mas ela cuida de toda a parte de automação da casa. E a nossa camona, que tem vista para o mar daqui de cima, recebe uma brisa super bacana que a gente não tem necessidade de usar ar-condicionado, pelo menos até agora. Quando a gente estava fazendo o projeto da casa, todo o projeto foi feito pela gente, depois a gente passou para uma engenheira para fazer a parte de cálculos estruturais. Mas uma das coisas que a gente sempre pensou foi que a gente não queria usar ar-condicionado, a gente queria que a casa fosse eficiente, e que ela tivesse aberta, né? Então mesmo que a gente quisesse usar um ar-condicionado aqui, teria que fechar tudo, ia ser outro propósito. A gente queria ter uma boa ventilação. E aqui é o nosso espaço que se eu der mais um passo para lá, eu caio lá embaixo. Isso porque a ideia é que aqui tenha uma varandinha, inclusive com a rede, aquela rede que usa nos catamarãs, que você fica pulando que nem trampolim. Pois a nossa ideia é botar uma pequena varanda com uma redinha daquelas ali fora. Ainda não conseguimos executar essa parte também, mas não é algo que atrapalhe a nossa rotina, que é lógico que fica uma porta aberta para o nada, que é algo que precisa ser resolvido, mas no futuro, quando der, a gente faz essa varanda e tudo certo, e vai ter uma redinha para relaxar aqui, igual a gente vai ter no nosso barco. Nós fizemos
muita coisa em 2025, agora estamos assim, ó, com a ansiedade, expectativa muito grande para 2026. Nós desejamos um feliz ano novo para todos vocês e até a ano próxima. que vem.